Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Igreja na cidade de Colosso, capítulo 2, versículo 14. E 14, 14 ou 14, a expressão, ambas estão corretas. Está escrito assim, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te dou graça por esta oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor me concede para falar do teu amor, da tua graça, do teu evangelho que é sarador, restaurador, conscientizador, purificador e que nos leva à tua presença. Bendito de Israel, que eu não fale nada de mim, dos meus pensamentos, das minhas vontades, mas que tudo que eu falar, mesmo tendo refletido, pensado e meditado, esteja na tua vontade, no teu querer, para que o teu povo não fale aquilo que, ou não escute aquilo que eles querem, mas aquilo que o Senhor quer falar. Esta é a minha oração, bem assim, e abençoe a todos, alimentando com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. No mesmo ser humano, existe amor e ódio. Na mesma pessoa existe amor e ódio. No mesmo ser humano existe bondade e maldade. No mesmo ser humano está o bem e o mal. Alguém disse que não existe pessoa tão boa que não tem um pouquinho de maldade, nem pessoa tão má que não tem um pouquinho de bondade. Esses dois extremos vai se revelar na vida do ser humano, e na vida do ser humano ou ele vai ter mais bondade ou mais maldade. Pois no mesmo ser humano, repito, existe a possibilidade dele ser do bem ou ser do mal. Está no ser humano. Cabe a ele, ou até mesmo a nós, trabalharmos esse processo. Por quê? Porque a pessoa será boa ou será má para mim, dependendo do que eu despertar ou desenvolver nela. Eu posso despertar em você o seu lado ruim, o seu lado mau, o seu lado perverso, o seu ódio, a sua ira. E o problema muitas das vezes está exatamente aí. É que nós despertamos mais o lado ruim das pessoas do que o lado bom. Nós despertamos mais o ódio das pessoas do que a paz, do que o amor. Está em nós a capacidade de desenvolver
ou despertar na pessoa a bondade ou a maldade. Assim como também cabe a mim vigiar, me policiar, para que as pessoas não despertem o meu lado ruim, o meu lado negativo, o meu lado perverso. Ora, o texto das Sagradas Palavras diz que o homem é má desde a sua infância. Então, assim como eu posso despertar o lado ruim, o ódio de alguém, posso também permitir que alguém desperte o meu ódio, o meu mal, a minha maldade. Conta-se que o empresário, todo dia que ia trabalhar, passava na banca de jornal e comprava o jornal. E o dono da banca sempre o tratava com ignorância, com brutalidade. Quando foi um dia, ele foi com seu amigo até a banca de jornal e quando pediu o jornal foi maltratado como todos os dias. Porém, como em todos os outros dias, ele tratou o dono da banca com educação, com carinho e sorridente. O amigo dele ficou revoltado, indignado, disse: eu não acredito. O camarada lhe tratou mal, lhe xingou, lhe destratou, e você tratou ele com educação, com amor. E ele faz isso com você todos os dias. Ele disse: e você não faz nada? Não. Porque a falta de educação dele não pode tirar a minha educação. A maldade dele não pode tirar a minha bondade. A maldade está nele, não em mim. Você já viu aquela expressão? Eu até achava razoável, mas depois eu fui analisar para entender quando alguém diz: a sua educação depende da minha, ou a minha educação depende da sua, o respeito depende do seu. Isso é equívoco. A minha educação depende da educação de ninguém, depende da minha. O meu respeito não depende do respeito de ninguém, depende de mim. Se alguém me desrespeita, é problema dele. Eu não vou me igualar a ele, fazer igual a ele, porque serei pior do que ele. Vou continuar na minha posição. Mas a palavra que eu estou pregando é sobre a questão de despertar no outro lado bom ou lado ruim. Eu contei isso aqui na última reunião de obreiros, eu vou reprisar aqui. Um rapaz de apelido Barão de Itararé, eu não lembro o nome dele. Você pode depois pesquisar lá no Google. Grande jornalista, grande escritor brasileiro, já faleceu, já é falecido. Ele estava em uma aula de medicina, estudando anatomia, o corpo humano. O professor chegou para ele e fez a seguinte indagação: fulano, nós temos quantos pulmões? Ele disse: 4. O professor olhou para ele, balançou a cabeça, olhou para o assistente e disse: vai buscar um feixe de capim, porque a gente tem um burro aqui na nossa sala de aula. O Barão de Itararé, jovem ainda, também olhou para o assistente e disse: e para mim? Traga um cafezinho, por gentileza. O professor não entendeu, ficou bravo, ficou com raiva e expulsou ele da sala de aula. Quando ele estava saindo, ele olhou para o professor e disse: professor, na nossa língua portuguesa, nós é uma palavra que se usa no plural. O senhor perguntou quantos pulmões nós temos. O senhor tem 2 e eu tenho 2. Então nós temos 4. Às vezes, irmãos, alguém se levanta contra a gente porque a gente já se levantou contra ele sem perceber. A gente já feriu, já machucou, já humilhou e não percebeu. Por isso que a pessoa reagiu. Por esta razão, lhe dou um conselho: quando alguém lhe trata mal, quando alguém lhe humilhar, quando alguém lhe destratar, quando alguém lhe pisar, pare um pouco e analise. Por que ele está fazendo isso?
haverá pessoas que serão maldosas sem antídoto. Aí cabe a você entender se é realmente maldade plena dele ou foi alguma falha sua. Se foi falha sua, peça perdão, peça desculpa. Se não é, se a pessoa de fato quer lhe pisar, lhe humilhar, a Bíblia diz: nem com ele comais, nem se sente à mesa com ele. Mas cabe a mim e a você trazer o entendimento de saber se estou despertando o lado bom ou o lado ruim das pessoas. A leitura que fiz diz que Jesus cravou na cruz a cédula que era contra nós. Essa cédula, na verdade, era um documento que, quando alguém era devedor nos tempos antigos, devia no barracão, na venda, no mercado, no açougue, na padaria, na farmácia, o dono do estabelecimento, depois que passou o prazo de você pagar e você não pagou, ele fazia uma cédula, colocava o seu débito, colocava o seu nome, cravava lá na frente da sua casa, na frente do estabelecimento, e aquele documento ficava lá por todos os dias até você pagar. Quando você pagasse, ele tirava aquela cédula, rasgava e colocava outra que você não deve mais, você já pagou. O débito que nós tínhamos com o inferno, com a morte, Jesus Cristo já pagou. Quando eu entro nessa linha de raciocínio, falo outra coisa que falei sábado passado, para você começar a entender como é que funciona a vida. A vida não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. A sociedade não nos deve nada. Deus, muito menos. Deus não nos deve nada. Quando alguém lhe deve, você tem o direito de ir lá cobrar, ou pelo menos esperar que eles venham lhe pagar, trazer o que lhe deve. Mas já que o mundo, a sociedade, a vida, muito menos Deus lhe deve alguma coisa, então não espere nada de ninguém. Você tem que lutar, batalhar, trabalhar, estudar, orar e se esforçar se quiser alguma coisa, porque ninguém lhe deve nem me deve nada. Pelo contrário, somos nós que devemos a Deus. Somos nós que estamos em débito com Deus, porque Ele pagou uma dívida que era nossa e não podíamos pagar. Então não fique o senhor e a senhora achando que tem direito de chegar diante de Deus e cobrar alguma coisa, porque Ele não está devendo nada, é você que está devendo a Ele. Alguém disse que Adão, antes de pecar no jardim, é uma especulação, não posso afirmar como verdade absoluta, mas alguém disse que antes de Adão pecar no Éden, ele conseguiu viver na pureza, na inocência, 14 mil anos. Depois de 14 mil anos, ele pecou, foi expulso do jardim. Durante esse período, Deus só fez 2 reuniões no Éden. Apenas 2. Esses 14 mil anos. Apenas 2. Uma foi quando ele foi colocar o Adão como responsável e cuidador do jardim. Fez uma reunião, deu as diretrizes. Você pode comer de tudo que tem aqui, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque de você comer, certamente você vai morrer, você vai crescer, vai multiplicar, vai encher a terra, vai dominar sobre ela, vai dominar sobre as aves, sobre os animais do campo, sobre os animais selváticos, domésticos, enfim, você vai mandar em tudo. A primeira reunião que Deus fez. Todo dia Deus falava com Adão, mas não era reunião, era um papo, uma conversa de amigo. E eu ensino isso em reunião de líderes. A gente está preparando o curso, eu vou orar para que no 1º de maio a gente faça um grande aulão aqui e você receba o seu certificado. Tem custo, porque a gente vai trabalhar em cima disso aí. Mas eu ensino que existem 2 tipos de reuniões. A reunião palestra, que é aquela que alguém vem e traz uma palestra motivacional, orientacional, enfim, traz alguma coisa. E existem aquelas reuniões que você coloca as pessoas para ficar frente a frente, acarear as pessoas, a cara a cara.
Essas reuniões dão problema. No meio empresarial, eu já vi um especialista dizer que existem empresários viciados em reunião. Ele faz reuniões só para buscar assunto, para marcar outra reunião para resolver aquele assunto. Quando não, ele faz reunião só para dizer que vai ter reunião. Na segunda reunião que Deus fez, irmãos, foi problema. Porque foi uma reunião de acariação. Para descobrir quem era o culpado. Deus chamou os agentes da reunião e começou a fazer as indagações. Começando pelo líder, que era Adão. Que quando Deus chega no jardim, ele se esconde porque está despido. E Deus lhe indaga: quem te mostrou que estavas nu? Esse é um negócio sério. Esse aqui é difícil de entender. O homem estava nu e sabia que estava nu. Essa é complicada. Mas na verdade, existem duas explicações. Uma é que existia uma auréola sobre o homem, um brilho, uma glória que resplandecia e não dava para ver a nudez. Outras dizem que o homem era totalmente coberto com essa pele da unha que a gente tem, revestia o homem. São duas hipóteses. Mas o Adão diz, Deus pergunta: por acaso comeste do fruto que eu te disse que não comesse? Aí o Adão disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Veja, o Adão vai procurar duas pessoas para culpar: Deus e a mulher. A culpa é do Senhor que me deu a mulher, eu não pedi. Eu estava aqui quietinho, estava aqui na rua, estava aqui solitário, é verdade. Quando ela chegou, foi uma festa. Ficou aqui. Veja que o Adão já procurou alguém. Quando ele se dirige a Eva vai para a serpente. E a pior coisa, eu estou com você, de novo. Ela procurando quem pecou, quem errou, quem falhou, o culpado. A melhor coisa que se deve fazer, e se você ler o primeiro concílio da igreja, que teve aquele problema dos discípulos querer circuncidar os gregos que se convertiam, em uma fase e outra da reunião, a Bíblia diz que os apóstolos começaram a falar as grandezas que Deus tinha feito através deles, os milagres que Deus tinha operado através da vida deles. Olha, o bom, irmãos, não é dar opinião ou ideias, muito menos apontar ou procurar o culpado. O bom é mostrar as grandezas, os milagres, as operações e as maravilhas que Deus tem feito na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Mas veja, o Adão jogou a culpa sobre Eva e até sobre Deus, porque esta é a atitude do primeiro Adão. São dois Adões que tem na Bíblia: o primeiro e o segundo, que é Jesus. Veja, o primeiro Adão pegou a culpa dele e jogou nos outros. O segundo Adão pegou a culpa dos outros e jogou sobre eles. E o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como renovo, não tinha parecer, nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que eu desejasse. Era indigno, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e olhando para nós, para ele, não fizemos dele caso algum, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi aí que ele pegou a cédula, foi aí que ele pegou o documento, que ele pegou a promissória, que ele pegou, aleluia, e cravou na cruz do Calvário, rasgou e disse: Satanás, agora ele não te deve nada, agora ela não te deve nada. Foi por isso que quando Paulo pegou o lanquim, a pena, aleluia, e o papel, escreveu em Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas segundo o Espírito, porque Jesus já pagou. Você não deve mais nada a Satanás, aleluia. Não deixe Satanás cobrar de você por uma coisa que Jesus de Nazaré já pagou. Está pago, dê glória e glorifique o nome do Senhor, porque você não deve mais nada para ninguém. Jesus já pagou. Ramanaya Xéria Lamas. Oh, aleluia, está pago. Aleluia, está pago. Aleluia. Quando Satanás te acusar, pega o documento chamado Bíblia. Para estar aqui, está pago. Está pago. Vai cobrar de quem você quiser, de mim não. Está pago. Aleluia, Ele pagou. Por isso que a leitura que fiz diz: portanto, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está pago, meu irmão. Está pago. Não deixe Satanás roubar a sua paz, a sua alegria, te humilhar, te apequenar. Você fica murcho, fica triste, se acabrunha, quer fugir, quer se esconder. Está pago, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós, seres humanos, temos essa disponibilidade, essa noção de que quando devemos a alguém, aleluia, e chegou o dia e não pagou, a gente já fica constrangido. A gente não quer passar pela rua, não quer passar na frente da casa dele. Se for por aqui, ele vier lá para cá, você pega um atalho, porque você está devendo. Dever constrange, dever humilha, dever rebaixa, dever, aleluia, tira a moral e a honra. Mas deixa eu dizer, você não está devendo mais nada para Satanás. Se Satanás está te cobrando, ele está dando uma de trapaceiro, aleluia. Ele quer te engodar e te enganar. Jesus já pagou, aleluia. Exaltado para sempre. E se ele insistir na cobrança, processe ele. Onde, pastor? Pelo amor de Jesus. Eu chegar lá no fórum, abrir um processo, quando o promotor, o juiz perguntava: está processando o quê? Estou processando o chifrudo. Aleluia. Quem é esse, rapaz? Quem foi esse que foi traído pela mulher? Não, não é esse não, o senhor se enganou. Aleluia. Não, não é lá não, meu irmão. Não é lá que você vai processar ele, não. Sabe onde é que você vai processá-lo? Lá no seu quarto mesmo. Você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta após si e vai conversar com o juiz que te ver em secreto. Aleluia. E o teu pai que te ver em secreto te recompensará publicamente. Pastor, ainda não entendi. Ora, se Deus é juiz e Jesus é advogado, então você pode processar a Satanás que está cobrando uma cobrança indevida ao que já foi. Processa ele nos pés de Deus, nos pés de Jesus de Nazaré. Aleluia. E eu não duvido nada que Jesus faça ele te pagar uma indenização por danos morais. Porque ele está chamando você de velhaco, mas você já pagou. É danos morais. Daqui a pouco alguém vai chegar lá na porta do quinto dos... Aleluia, com a documentação. O promotor aqui trazer um negócio para o senhor assinar. Ele pega aquela caneta, pega no fogo. O que é que eu tenho que assinar aí? Você tem que pagar aqui uma indenização. Indenização para quem? Aleluia. Porque você está cobrando de alguém algo que já está pago. Você já viu aqueles testemunhos? Eu ouvi um aqui, que às vezes Deus usa, ou melhor, Deus usa os servos do inimigo. Aleluia. Isso é quando Deus manda Satanás pagar a indenização. A pessoa chega para vocês: olha, eu nem creio em Deus, eu não sou nem crente, eu não gosto nem de crente, mas eu não sei o que dá isso. Isso é a indenização, danos morais, que Deus está fazendo ele pagar. Você crê nesse mistério? Você está recebendo essa palavra aí, meu irmão? Aleluia. Se preocupa não, vai chegar a tua indenização. Aleluia.
Jesus Cristo já está com o processo em andamento, já está carimbando, assinando e decretando, e Satanás vai ter que, aleluia, devolver aquilo que ele tomou de você. Se ele te humilhou, se ele te, aleluia, desmoralizou, ele vai ter que pagar a indenização, para saber que não se mexe com aquele que tem um dono chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lamanaia, Site, Remeneias, Libicho, Dei, Manaias.